Então, por favor, Valdemir, a bola está contigo. Está conosco. Só lembrando aqui, o título do capítulo é a Preleção da Ministra. E ela vai tratar essencialmente de pensamento. E eu sugiro a vocês, como sugestão, que depois, assim que vocês tiverem um tempo, peguem um livro do Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. E dê uma estudada nele, porque ele tem mensagens muito interessantes a respeito do pensamento, a respeito do que a ministra vai trazer alguns detalhes para a gente aqui nesse capítulo. Como nós queremos enriquecer o nosso conhecimento em termos doutrinários, acho que vale a pena o livro do Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Tudo bem, dona Angélica? Tudo bem. Pode começar? Por favor, comecemos. A preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Só um minuto. A gente acabou de estudar aqui no Livro dos Espíritos a respeito da questão lá do arrependimento em relação à prece, né? Ou seja, aqueles que não se arrependem, a prece direcionada a eles, nenhum efeito tem, né? Acabamos de estudar isso nas perguntas de hoje. Aqui, veja bem, essa preleção só será percebida por aqueles que estão interessados. Interessados. Então veja que não é uma coisa a que se perder de tempo. Ah, o outro lá não se arrependeu? Deixa ele lá, vai chegar a vez dele. Isso não é falta de caridade, não, gente. Os espíritos têm muito o que fazer. E não vão ficar ali perdendo tempo com as nossas manias. Então, enquanto ele não quer, tá bom, vai chegar uma hora que ele vai querer, a gente vai estar aqui pronto para ajudar. Vamos ajudar aqueles que já querem. Aqui é a mesma coisa. Ela vai deixar de fazer a palestra? Não, ela vai fazer. Mas aqueles que não estão interessados não vão perceber a palestra dela. Entenderam como é que é interessante aqui o processo? Bem, E é interessante, Mauro, enquanto você estava falando, me lembrei aqui de outro livro do André. Claro que é um pequeno spoiler, mas como está sendo filmado agora, está sendo gravado agora, Os Obreiros, para sair o nosso Látex 3, nos Obreiros tem lá uma instituição chamada Santuário da Bênção, onde os dirigentes do santuário dizem, com, dizem, não, recomendam a todos que entram ali que tenham muito cuidado com o verbo. Porque, segundo ele, metade das coisas que falamos nos lugares mais santos são desnecessárias. Nós ainda perdemos muito tempo com palavras e com poucas ações. Isso está logo no início, capítulo 2 do livro Os Obreiros da Vida Eterna. É outra recomendação, né? Eu sei que eu vou ficar recomendando livro aqui, mas é uma maneira da gente se instruir, maneira da gente se informar. E complementar estudos. Que aí a veneranda fala aqui, o André fala lá, o outro fala em outro lugar. O... Fala aí, Oswaldo, você falou que o nosso lá. Não, é só a pergunta. Opa! Não, é no livro Obreiros da Vida Eterna. Ah, tá, não, beleza, obrigado. Logo no capítulo 2, se não estou equivocado, no capítulo 2. Então, a veneranda aqui, eu não participei do estudo do Livro dos Espíritos, mas, conforme o Mauro lembrou aí, a veneranda ela vai fazer o trabalho dela. Agora só vai aproveitar quem efetivamente quiser.
quem estiver efetivamente interessado em aprender a respeito do pensamento. Por isso, eu sugeri que ampliássemos um pouco mais esse conhecimento através do livro Pensamento e Vida. Podemos continuar? Uhum. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. Contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A Lembrando aqui, princípio, só um minutinho, Angélica. Lembrando aqui que ele está voltando daquele sonho, onde ele foi encontrar com a mãe e recebeu todas aquelas orientações, todas aquelas instruções. Eu não sei se todos estão acompanhando todos os capítulos. Às vezes tem pessoas que faltam, em função de necessidade, é claro. Mas ele está falando aqui do encontro que ele teve com a mãe durante um desdobramento, uma emancipação dele, onde ele deixou parte do perispírito, a parte mais grosseira, como ele disse, e foi encontrar com a mãe. É o que ele está falando, é o que o André está lembrando aqui. Diga, Adriana. Abre seu áudio. Vou tentar Continua. abrir para você. Vê se eu consegui. Oi. Conseguiu. Consegui? O Mauro conseguiu para você. Não, ela Obrigada. Qual o livro que tá estudando? Porque é a primeira vez nessa aula aqui, aí eu queria saber se eu tenho ele em casa para eu acompanhar. é Nosso Lar. Nós Ah, estamos estudando ao nosso lar. Eu vou te Capítulo, não mandar o sei. PDF, tá bom? Tá, joia. Vou mandar hoje, o PDF capítulo aqui no grupo para você 37. abrir. Continuemos, Angélica, por favor. a princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Então, Mas, a gente quanto ao já vê uma valor diferenciação, essencial né, Angélica? Aí a gente já vê uma diferença. Hum, Depende do mérito do trabalhador. As horas de trabalho depende da qualidade, digamos assim, do trabalho. Então, obviamente, que uma hora de trabalho do Clarencio tem que valer mais do que uma hora de trabalho do André Luiz. Ou pelo menos os trabalhos são distintos, como o Tobias lembra aqui para ele. Por favor. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Meritocracia, né? Isso me lembra a passagem Sim, dos trabalhadores da última hora, né? Ou seja, nos trabalhadores da última hora, aqueles que lá estavam trabalhando desde cedo reclamaram do pagamento daqueles que trabalharam menos horas, né? E aí o senhor da vinha, ele, mas por que você está reclamando? Se o que eu combinei com você eu não te paguei, por que você está de olho no outro que eu combinei outra coisa? O problema é meu, eu que pago. Porque o esforço que nós fazemos é o que valoriza o nosso trabalho. É o esforço, é o empenho, é a dedicação, é o sentimento colocado naquilo que nós estamos trabalhando. É o que dá valor à atividade em si, né? E não o número de horas que estamos envolvidos nela. Às vezes a gente passa um dia inteiro, um mês inteiro mergulhado numa coisa, com total desinteresse, procrastinando o resultado, e o outro que chega com meia hora, vai lá, faz e resolve. Entende? Então, nas coisas da espiritualidade é a mesma coisa.
Nós temos que fazer, nós falamos isso no estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós temos que fazer as coisas com empenho, com carinho, com vontade de realizar. E não simplesmente ficar empurrando com a barriga, porque com certeza os resultados não serão os mesmos, né? Eu me lembrei dessa passagem quando ele estava aqui, externando esse posicionamento aqui. E lembrando, né, Mauro, que os trabalhadores lá da última hora, a parábola lá dos trabalhadores, é, os trabalhadores, em realidade, não foram contratados na primeira hora, eles foram contratados na 10ª hora, na 11 horas do dia. Mas eles estiveram à disposição do, para trabalhar o tempo todo. Por isso, eles faz jus ao salário igual a quem chegou primeiro. Eles trabalharam, ou pelo menos tiveram à disposição para o trabalho. À disposição para o trabalho. Só não foram convidados, só não foram convocados para o trabalho. Então, estejamos nós, dentro dessa ideia, prontos a trabalhar. Estejamos nós preparados para o serviço que aparecer, sem necessariamente escolher trabalho. Lembrando lá a fala a busca de trabalho pelo André Luiz lá no nosso lar. Ele queria um trabalho de médico e arrumou um trabalho de auxiliar de enfermagem. Nós precisamos nos colocar à disposição para o trabalho. Que trabalho aí não é conosco? São os mentores, os mestres, que quem conhece é que vão nos indicar o trabalho a ser realizado. Então, estejamos à disposição do mestre para o trabalho. Diga, Carlos. Vou falar um exemplo de quem é militar e sabe. É o que acontece, por exemplo, no sobreaviso. Pode ter um sobreaviso que não acontece nada. Daqui a pouco outro cara assume o sobreaviso e explode uma guerra. Então o cara tem que ir. Tem que estar pronto para a tarefa. Exatamente. Essa é a ideia. Você tem que estar pronto para a tarefa, preparado para a tarefa a qualquer hora que ela aparecer. E a gente não sabe que hora que ela vai aparecer. Então, e Jesus conta isso na parábola das 10 virgens, né? Elas foram incautas, apagaram a luz, não sabia que hora que o noivo ia chegar. E não vigiaram. Pelo menos 9 não vigiou. Então, uma única que vigia e sabe, estava pronto, estava de sobreaviso para o trabalho que ia aparecer. Vamos lá, Angélica. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. É o que o Mauro acabou de dizer, né? Você passa o dia inteiro trabalhando, 30, 40 anos trabalhando, mas sem proveito. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora. E o que ele diz aqui? Provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Então, os trabalhadores que foram chamados na última hora estavam lá prontos para o serviço. Então, por isso foram chamados. E nós também seremos chamados quando estivermos prontos para o serviço. Diga, Carlos. Lembrei da senhora que passava de trabalho em trabalho e não ficava em nenhum, no início do livro, né? Sim, logo quando o André vai pedir o emprego, né? O André vai buscar o emprego e o Clarence coloca ele lá junto com aquela senhora que não conseguia se fixar em trabalho nenhum. É exatamente essa ideia aqui. Passa 30, 40 anos, 100 anos, sei lá quantos séculos, sem grandes proveitos. Claro que não estamos regredindo, mas estamos estacionados. É como na mesma situação em que começamos. 40 anos depois, não saímos do lugar. Continuamos, Angélica? Sim, tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus.
Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio para o grande salão em plena natureza. Ele já tinha, Verdadeira ele já tinha descrito esses salões aí para gente, não sei se vocês se lembram. Os salões, né, com bancos de relva, enfim, descrevendo esses salões para gente. E agora ele vai assistir uma palestra no salão que ele descreveu anteriormente. verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa. Alguém chamou? Não, perdão, eu tossi. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Entendamos aqui, Porém, Angélica, por favor, né? oi. Entendamos aqui a especialização de cada um. Então, a Narcisa não podia fazer perguntas sobre pensamentos, já que ela não tem maiores conhecimentos desse assunto. Então, ela vai ouvir, ela vai sentar, ela vai ouvir, ela vai aprender. Os 20 companheiros que estavam ali, sim, eram mais conhecedores do tema e poderiam fazer perguntas. Até para não fazer perguntas sem sentido. E a Narcisa fala, se fosse uma palestra sobre os perturbados das câmaras de retificação, com certeza ela poderia fazer perguntas, porque é a praia dela, digamos assim. É onde ela trabalha, onde ela conhece, onde ela se especializa trabalhando e servindo lá aos irmãos menos saudáveis, digamos assim. Vamos lá. Há, porém, irmãos, que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. São disciplinados, né? Muita Disciplina disciplina. é a base do progresso, né? Do caminhar. E lembrando aqui o Emmanuel, né? Diz que a disciplina antepõe a espontaneidade. Então, primeiro nós fazemos as coisas disciplinadamente, para depois fazer automaticamente, sem até refletir. Fazer espontaneamente. Diga, Carlos. Além da disciplina, está presente aqui também a hierarquia, né? O que as instituições aqui na Terra copiam, né? Não tem como dizer que não, porque tem todo ó, essa reunião com um nível mais abaixo, tem a reunião com um nível mais alto,
tem aqueles que não participam da reunião, ou seja, as instituições aqui também seguem esse mesmo padrão, pelo menos tentam seguir, né? Esse mesmo padrão de comportamento. Tentamos seguir, né? Segundo os Espíritos, a Terra é uma cópia pálida do plano espiritual. Então, nós tentamos seguir. E claro que o que sabemos aqui, o que fazemos aqui, aprendemos lá. Então, nós aprendemos lá e viemos colocar em prática aqui no nosso dia a dia. Então, disciplina, aprendemos e viemos colocar em prática aqui no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia. E disciplina, como lembrou a Angélica, ela é fundamental. Sem disciplina, a gente não caminha. Sem disciplina, há caos, há confusão. Quero fazer uma pergunta, por favor. Por favor, Carmen. Se você aceitar, Então, desde que você aceite ou não sei como resposta, você pode fazer a pergunta à vontade. tá bom. Então, falando na disciplina, estou lembrando do estudo antes do Livro dos Espíritos, sobre o que o Mauro falou, né, sobre a gente perder o tempo em fazer as coisas sem sentimento, que é o sentir que importa. Aí agora a gente está falando da disciplina e a gente pode, como disciplina, estar fazendo uma ajuda a uma pessoa, mas ainda como disciplina, para depois ser espontânea, com sentimento, isso tem valor para quem está fazendo? Eu gostaria de de um esclarecimento sobre isso. Claro, claro que tem. E nós só vamos aprender, Carmen, fazendo. Então, nós precisamos fazer, como eu lembrei anteriormente. Precisamos começar com a disciplina. Para, num segundo momento, no segundo, no terceiro, no 10º momento, sim, enfim, um tempo à frente, fazermos aquilo espontaneamente. Mas só que nós não vamos aprender a fazer espontaneamente se nós não fizermos disciplinadamente, em princípio. Então, a gente costuma brincar dizendo que se Deus esperar espíritos perfeitos para trabalhar, o trabalho vai ficar por fazer. Então, mesmo com dificuldades, ele nos utiliza, a mim, a você, a cada um de nós aqui, na medida do possível, para trabalharmos naquilo que pudermos. Enquanto formos aprendendo, vamos crescendo e em futuro teremos trabalhos mais importantes. Mas só aprendemos fazendo. Um cirurgião, ele só aprende a fazer cirurgia fazendo. Nem que seja em cadáveres, para começar. Mas ele começa cortando o cadáver, olhando ali, ele começa fazendo. Com experiência? Não, sem experiência nenhuma. Mas tudo que a gente faz é preciso prática. Então, é por isso que a gente reencarna. A gente aprende lá, vem e reencarna aqui para colocar em prática. Sandra Tá bom, Fonseca, né, obrigada. Fonseca? Diga, Sandra. Então seria isso. Pegando um pouco do que a gente ouviu no livro dos Espíritos anteriormente, né? Fala A perto do gente microfone que o seu som não está saindo. tá. Isso. É que meu telefone hoje resolveu dar problema. Vamos lá. Então eu estou querendo fazer uma comparação com a Carmen falou, né? Do estudo anterior do livro dos Espíritos. Está me ouvindo agora? Sim, Está me ouvindo? Tá. sim. Com o que a gente está falando aqui agora. Então, assim, vê se é isso que eu entendi. Enquanto a gente não está desperto, né, o treinamento, quer dizer, essa disciplina que a gente se impõe, né, ela, com o passar do tempo, ela vai virar um despertar. E aí a gente, então, passará a fazer, então, sabendo a importância daquilo, entendendo, reverberando a importância daquilo na nossa alma. Seria isso? Quer dizer, o fazer mecânico ele é importante como uma mudança de atitude, como um esforço para o caminho da melhora, né? E aí, assim, quando a gente desperta, então, para a importância desse esforço, aí passa a ser natural, porque aí nossa alma já entendeu. Então, ela passa a fazer com amor ou com entrega, que aí tem um valor, vamos dizer assim, para a nossa evolução maior do que aquela por obrigação. Seria isso? Vou deixar o Mauro responder, que o Mauro fez o estudo dos Espíritos. Eu não participei hoje do livro dos Espíritos. Então, Sandra, você está correta. Você está correta. A gente não começa com a entrega total, né?
A gente Entendi. começa com determinados estímulos, muitas das vezes até sem a vontade, do auxílio direto, mas contribuindo para aquela atividade. Isso tem um peso. À medida que a gente vai compreendendo o valor daquilo para a nossa evolução, a gente vai trabalhando na mesma atividade, mas se envolvendo de outra maneira, colocando ali Sim. o sentimento, entendendo, né, e se felicitando pelos resultados que acontecem. Isso tem outro peso. Uhum. E o outro ainda é quando nós incorporamos aquela virtude na atividade que fazemos. Aí nós nos entregamos à tarefa. Tem outro Sim. peso. Então, apesar de estarmos envolvidos na mesma tarefa, ela ganha pesos diferentes na medida do nosso envolvimento. Ok. Tá bom, Da- obrigada. Agora Daí a entendi. Obrigada. diferença do bônus horas, que a mãe do André falou. A diferença do bônus horas está aí, nesse aspecto também. E aí, Sandra, enquanto o Mauro estava falando, estava me lembrando aqui do Francisco de Assis. Francisco de Assis não levantava de manhã e disse, hoje eu vou fazer o bem. Eu ainda penso isso. Hoje, só por hoje, eu vou me esforçar para não errar. Só por hoje eu vou tentar fazer tudo certinho. Só por hoje eu vou tentar não ferir ninguém. Mas os espíritos superiores já passaram por isso. Então, eles fazem o bem automaticamente. É da natureza deles. É como se fosse uma segunda natureza. Eles fazem o bem como nós respiramos. Nós respiramos sem pensar. Até esquecemos que estamos respirando. Os espíritos superiores fazem o bem sem pensar também. Eles sem planejar fazer o bem. Isso já está automatizado neles. Um dia estará em nós também, com toda certeza. Tudo bem? Vamos lá? Mal Vamos lá. acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narciso informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer: como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal. Meu celular. Eu deixei ele ali contigo. Liga aí para ele. Hum. Tem o Como som aberto sempre, aí. como sempre, Regina, fecha o seu som, por favor. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Isso é Não interessante chamar a nossa atenção para a partir daí, especialmente essa fala da veneranda, estarmos vinculados a questões que nós já fizemos aqui, a comentários que nós já fizemos. Então, a veneranda vai começar esse esclarecimento que é interessante. Não haviam aprendido que pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que se formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório.
O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Ou seja, Os grandes... ela tá nos lembrando aqui de que nós, mesmo ela sendo uma ministra, a veneranda, uma das mais antigas lá, digamos assim, ainda assim está no nível do planeta Terra. Ainda está no nível de falar, de ouvir, não só no nível de pensamento, pelo menos ali onde ela está falando. Imagino que ela, junto com os outros ministros, até talvez não precise falar. Por pensamento, ela se entende. Mas ali, e, e em função da pouca elevação espiritual da grande maioria dos espíritos que habita o nosso lar, há necessidade, como ela disse, desse objeto, das falas, das palavras, como se tudo estivesse, como se tudo fosse igual à Terra. Claro que é diferente a composição da matéria, mas a ideia é a mesma. Diga aí, Carlos. Deu uma travada aqui no raciocínio aqui, quando ela falou vivido em velhos círculos de antagonismo vibratório. Tem uma ideia do que ela está querendo passar? Lê de novo aí, por favor. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-se à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. Vibrações antagônicas, vibrações não sintonizadas. E nós, encarnados, temos essa possibilidade. Eu encarnado e o Bezerra de Menezes encarnados, poderemos viver na mesma casa, no mesmo ambiente. No plano espiritual, jamais isso vai acontecer. Porque eu não vou conseguir estar perto dele em função desse antagonismo vibratório, em função dessa vibração, dessa vibe, né? Muito mais pesada e outra muito mais suave. Eu entendi dessa maneira. Também tem a situação que ela está falando aqui do pensamento. O pensamento como elemento da criação, de criação, Criador. né? Então, na posição em que estamos, né, na evolução espiritual, é muito mais fácil vivemos esse antagonismo. Por quê? Porque a nossa inferioridade nos aponta para caminhos diferentes, para construções mentais diferentes, Antagônicas. antagônicas. Ok? Por isso que ela está falando isso, que o ponto de partida da reflexão é o pensamento criador. Né? Como nós caminhamos em sentidos opostos, completamente distintos, muitas vezes, antagônicos, quais as criações mentais que estamos produzindo? Entende? Nos mundos felizes, deve ser completamente diferente. Por quê? Já estamos num padrão vibratório e, consequentemente, de padrão de criação mental muito mais harmônico. E aí, com certeza, será um mundo muito melhor, né? Daí a classificação mundo feliz, né? Com toda certeza. E um pouco mais à frente, não sei se vocês leram, tiveram a curiosidade de ler o capítulo, um pouco mais à frente ela vai falar sobre isso, dos mundos superiores, esses pensamentos serem não antagônicos, essas vibrações serem não antagônicas, elas são coincidentes, se me permita aqui o termo, elas são afins, elas têm a mesma sintonia. Mas eu entendi que ela respondeu isso aí, justificando o porquê de muitos encontrarem a habitação semelhante da Terra, não é? Porque ela falou que eles encontram habitação, utensílio e linguagem terrestre. Muitos perguntam, né? Isso aí.
Então ela vem e fala: esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém, porque não podemos esquecer que temos vivido até agora, aí ela está em parêntese, ó, referindo-nos à A existência existência humana, humana. em Uhum. velhos círculos de antagonismo vibratório. Quer dizer, porque existe esse antagonismo, essa vibração diferente, né, que varia de cada um, é que há muitos chegam lá e encontram esse mundo como se fosse a Terra, não é isso? É, Ela não explicou? Não foi isso aí? perfeito. Pode continuar? Aí é Por lá favor. embaixo, né, já. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossas vidas. Uhum. Vai comentar ou não? É interessante isso aqui, né? Os instrutores da humanidade ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícia dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades, sem nos consagrarmos nessas vidas. Eu entendo aqui a lei principal, a gente sempre fala dessa lei principal do universo, né? Que é a lei de amor, e nós ainda estamos longe de vivenciá-la. Nós recebemos essas informações, temos essas informações, mas ainda não vivenciamos, de uma maneira geral, não vivenciamos. Lembramos-nos aqui da mensagem de Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que lá, no princípio, o homem só tem instintos. Então, mesmo tendo a lei de amor implantada nele, porque a lei de Deus está implantada na nossa consciência, mas no princípio das reencarnações, no princípio evolutivo, ele só tem instintos. Quanto mais avançado tem e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. E aí, os grandes instrutores, instruídos e depurados, têm sentimentos. Nós ainda estamos, nós de uma maneira geral, tá? Por favor, não estou incluindo ninguém. Mas nós ainda, de uma maneira geral, estamos mais vinculados ao instinto do que ao puro sentimento, que é o sentimento do amor. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Aí vale a pena, Informar. Angélica, vale a pena a gente dar uma paradinha aqui e lembrar o quanto nós ainda estamos ansiosos por coisas que não temos capacidade de fazer. Um século na carne terrestre, uma existência secular, então um século representa período demasiadamente curto para aspirarmos posição de cooperadores essencialmente divinos. Lá no capítulo 105 do livro Pão Nosso, tem uma fala do Emmanuel que diz: atrás dos nossos desejos, mais ou menos assim, tá? Mas atrás dos nossos desejos, das nossas aspirações de luz, existem milênios de sombras. Então, nós vamos ter que caminhar lentamente, passo a passo, e sem ansiedade de nos tornarmos espíritos puros, como falamos anteriormente aí da parábola dos trabalhadores, da última hora. Mas só com o tempo e só com o trabalho, e aí, respondendo aí a Sandra Fonseca, né? Só com o trabalho, mesmo com o trabalho imperfeito, mesmo com o trabalho só pela disciplina, só pela imposição, mas só com esse trabalho, com esse tempo, é que nós vamos efetivamente internalizar em nós ou vivenciar as leis que estão internalizadas em nós. Que a lei de Deus está internalizada. Questão 621, lá do Livro dos Espíritos. Continuemos?
Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Aí me lembrei outro livro aqui chamado Nas Fronteiras da Loucura, quando Manuel Filomeno de Miranda dita a Divaldo Franco uma história de um carnaval aqui no Rio de Janeiro. E ele fala das formas pensamento durante o carnaval. Então, o pensamento, aí que é a distonia, né, Carlos, do pensamento, né? Porque, segundo ele, no nível dele, na dimensão dele, as nossas formas pensamento encobriam o sol. É como se fossem nuvens cobrindo o sol. Então, nós ainda estamos, né, como ela disse aqui, em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Aí ainda falta disciplina em nós. Nem disciplina para isso nós ainda temos. Aí lembrando Lázaro, estamos mais próximo do instinto, do início, do que do fim. Mais próximo da origem do que do fim. Precisamos realmente repensar as nossas ações e os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e nos repensar de uma maneira geral. Continuemos? Eu fico pensando assim, na forma pensamento que ela fala, criações mentais destrutivas. Essas pessoas que têm problemas psíquicos, elas não têm esse pensamento porque elas querem, né? Elas têm essas criações mentais destrutivas, mas é involuntário, não. E Eu fico voluntário? pensando Sim. nos hospitais psiquiátricos, Uhum. por exemplo, aqui tem o HPAP, né? O Hospital Psiquiátrico, que é do governo. E no trabalho que nós fazemos às sextas-feiras, nós fazemos vibrações pelos hospitais. E quando nós estamos vibrando por esse hospital, que nós conseguimos chegar até lá, pensamento, muitas vezes a gente não consegue, a gente percebe assim, uma escuridão, uma certa dificuldade. E eu acredito que são essas formas pensamentos deles, né, que dificulta também, porque eles são perturbados. Isso aí faz sentido o que eu percebo? O que você percebe faz sentido. Agora, o que eles são inconscientes hoje. Eles emitem esse pensamento inconsciente hoje. Mas eles não estão, assim como nós, não estamos, doentes mentais ao acaso. A doença mental deles não é causa, é consequência de atos praticados anteriormente. Portanto, eles são responsáveis, sim, pelas doenças que eles têm. E são responsáveis pelos. É claro que tem atenuantes. A lei de Deus tem atenuantes. Mas eles são responsáveis. Nós produzimos as nossas doenças orgânicas, diz a Joana. Lá no livro Autodescobrimento, uma busca interior. A Joana te fala isso lá. Então, nós criamos as nossas doenças orgânicas em função do nosso destempero. Mas também criamos as nossas doenças mentais em função também do nosso ódio, do nosso desrespeito às leis divinas. Isso gera consequências. Então, daqui a, sei lá, 100 anos, 200 anos, 500 anos, quando eu reencarnar, eu vou ter que resgatar isso. E aí é resgate de dívidas anteriores, de coisas que eu fiz lá no ano passado. Então, responsabilidade de quem? Minha. Eu sou responsável por aqueles pensamentos. De como lembramos? Com atenuantes? Sim, mas eu sou responsável por eles. Não sei Não se. importa se foi de outra, né? Não. Não, não importa se foi de outra. Assim, porque eu penso assim, é na atualidade, né? Ele não tem consciência daquilo que ele está produzindo, ele hoje, mas ele está produzindo pelo que ele foi, Uhum, pelo que ele fez. uhum. Mas a consequência, né, ô Angélica, é aquilo que nós estamos falando do encrudecimento da alma, né? Quanto mais você persiste
numa situação degenerativa moral, ela vai te trazer consequências, né? Então, atitudes que a gente vai alimentando, né, que vão nos tornando um coração cada vez mais duro, né, menos sensível, menos aberto à mudança, né, da história lá da reforma, as reencarnações continuam e nós somos o que somos. E quantas vezes nós não criamos essa situação de tamanha dificuldade em que nós acabamos vivendo uma vida paralela, mentalmente paralela, né? Refletindo ainda essas construções anteriores, né, que infelizmente, nos levaram a esse quadro. O contrário também acontece. Lembra que eu contei aqui de um rapaz que ele tinha paralisia, né, e ele não conversava, não falava, tinha uma vida vegetativa, mas quando em sonho ele era pleno. Quando ele se libertava do corpo, ele era pleno, tinha consciência de tudo, tinha um raciocínio normal, né? Tanto que ele lutava para não despertar, porque ele sabia que voltava para aquele cárcere, né? Do corpo físico. Então, se isso vale, o corpo me limitando para um espírito são, e aquilo sendo consequência do que fizemos, o contrário também se dá. Eu tenho um corpo são de um espírito doente. E ele vai se manifestar, muitas das vezes, nessa doença psicológica, né, psíquica, nas relações humanas. O fato é, somos responsáveis por todas as nossas palavras, atos, pensamentos. Isso gera consequência, né? Por orações e omissões. Tudo gera consequência. Precisamos responder até o último ceitil da nossa dívida. Diga aí, Sandra Fonseca. Então, mas aí, desculpa, mas nessa questão que a Angélica trouxe, da emanação, de tentar mandar uma coisa positiva para um ambiente que está denso, que está, vamos dizer assim, cristalizado de tantas formas de pensamento que foram construídas, não importa se em outra vida ou nessa, mas ela está trazendo uma questão que me chamou a atenção sobre o campo vibracional ali, denso. Como é que é feita, então, essa intervenção, já que, a partir do que a gente emana aqui, da nossa tentativa de querer colaborar, isso fica dificultoso de entrar lá? Como é que é isso? Há uma barreira de fato que não manda a vibração para lá? Eu fiquei com essa curiosidade. E aí, Sandra, são forças, como lembrou o caso, forças antagônicas, né? É a sombra e a luz. Se eu botar uma vela, vai dar uma luz muito pequenininha. Vai melhorar um pouquinho o ambiente. Se eu acender uma lâmpada, melhora. Se eu botar um sol, melhora mais ainda. Mas eu sou uma lâmpada. A Angélica, lá no trabalho dela, é uma lâmpada de neon? Muito provavelmente uma vela. Eu me lembro aqui de mensagem do Emmanuel dizendo que o pirilampo acha que é o rei é o rei da luz. Mas quando bota uma vela, ele fica pequeno. A vela acha que é ser rei, mas quando bota uma lâmpada, ela fica pequena. A lâmpada diante do sol desaparece. Então é claro que quanto mais luz houver nesses trabalhadores do trabalho lá que a Angélica está mencionando, mais facilidade ou menos dificuldade eles terão para adentrar nesse ambiente. Mas há ambientes que nós ainda não temos condições de adentrar. A gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas. Os mentores nos disserem, e depois os médios também nos dizendo. Há situações que é impraticável de se estar ainda no nosso nível de evolução. Diga, Mauro. Esse é o ponto, né? Essa última fala do Valdemir, que é o ponto, gente. Vamos imaginar o seguinte: ah, então esses irmãos não têm auxílio? Tem auxílio. Claro que tem. Quais são os espíritos? Quais são os espíritos que podem estar nesse ambiente sem que o ambiente os afete? Os espíritos superiores.
Porque mesmo os espíritos voltados ao bem, mas ainda em condições inferiores, são afetados por esse ambiente. E aí não conseguem estar nele. Esse é um ponto da espiritualidade superior poder se fazer presente naquele lugar. Beleza? Entendemos até aí? O outro ponto é o seguinte: esses que lá estão conseguirão absorver o benefício direcionados a eles? Lembra que nós acabamos de estudar no Livro dos Espíritos a questão do arrependimento como sendo a chave para receberem os benefícios que a eles são direcionados? A mesma coisa acontece aí. Se eles estão, ou por uma questão patológica, ou por uma questão de posicionamento, refratários ao bem, eles próprios criam as dificuldades para que o auxílio os alcance. Então, para a espiritualidade superior, não tem barreira. Ok? A Angélica falou, mas nós temos dificuldade. Quem são aqueles que estão indo lá? Espíritos inferiores. Entendeu, Angélica? Por maior que seja a nossa boa vontade, por maior que seja o meu desejo de auxiliá-los, eu, enquanto condição espiritual, não tenho a força necessária, a penetração necessária para poder vencer esse campo denso, né, de emissões mentais, para que eles sejam beneficiados. Entendeu? Então, isso nós precisamos entender, esse mecanismo do auxílio. É porque senão a gente pensa assim, coitados, estão lá largados. Não estão largados. Todos recebem o seu auxílio. Agora, aqueles a quem o auxílio se direciona, como eles estão para o auxílio que lhes são direcionados. Muitas vezes, eles próprios são a barreira para o benefício do auxílio. Quase sempre, né? Entendeu? Queria fazer Então, uma pergunta. então vamos deixar de fazer vibrações por eles? Não. Vamos Não, manter o fluxo eu, contínuo, porque num dado momento, alguns serão alcançados. eu E entendo que quando eu emito um pensamento de luz para você ou para eles, tudo, eu estou sempre fazendo bem. sim. Sim. Agora, Então, esse independente de bem que você receberem ou está não. fazendo, perdão, esse bem que você está fazendo, que você está emitindo, pode não ter o efeito que você espera, Sim, sim, porque o outro sim, isso eu lado é o entendo. outro lado da moeda. Uhum. O que eu entendo é assim, que pode não ter, mas assim, o importante é eu querer fazer e doar. Isso, Seja para eles, seja para qualquer pessoa. Porque isso. quando eu emito, por exemplo, luz para um determinado ambiente, uma determinada casa, uma determinada repartição, então eu estou desejando que ali fique um ambiente saudável, né? É a vontade que eu tenho. Agora, se eles vão receber, mas eu fiz a minha parte. São outros 500. Se eles vão receber, são outros 500, né? É outro aspecto. Mas Depende eu Verdade. doei. deles. Queria perguntar, Diga, Carmen. então, aí você está falando, né, dessa questão aí da gente emana, que nossa condição ainda é inferior, a gente não consegue, a nossa vibração não consegue chegar lá neles, e que eles são auxiliados, os espíritos superiores é que conseguem ir até ali e auxiliá-lo. Então, a minha questão é dúvida, né? Então, assim, coisas, esse trabalho, como aí você depois já respondeu, que deve-se continuar fazendo esse trabalho, né? Que uma hora algum deles podem se beneficiar dessa irradiação que é feita para esse local, né? E aí, outra coisa, os espíritos superiores, se são os únicos que podem atuar lá e quebrar essa barreira, eles fazem no tempo certo. Como é que é isso? Assim, eles fazem, eles estão sempre fazendo, eles estão sempre vibrando para ali, jogando luz nesses irmãos. Como é que é isso? Não entendi bem. Então, Carmen, o auxílio, ele é sempre direcionado no momento que se precisa, ok?
Então, por isso que a gente lê sempre a história dos caravaneiros. A equipe saiu numa missão de resgate de fulano de tal. A gente não lê várias vezes sobre isso? Aqui no André, vamos ler várias vezes sobre isso. O André se incorporando a uma equipe que vai fazer um trabalho em tal lugar, em determinado momento, né? Então, esse trabalho que a Angélica falou, que eles fazem, vibrando para aquele lugar, nós estamos cedendo recursos para que a espiritualidade se aproprie desses recursos e possa aplicá-los lá. Hum, Então, o trabalho ele acontece sempre que as condições ou o objetivo se mostrem. Ah, então nós temos irmãos lá que eles estão acompanhando lá. O André não ficou 8 anos lá no Umbral? Você acha que eles só foram lá visitar o André no 8º ano? Não, uhum, foram acompanhando. Não está em condição, não está em condição, não está em condição. entendi, Agora ele entendi, está em condição, resgata. Entendeu? entendi. Sim. Agora, o trabalho que nós fazemos nas mesas mediúnicas, pelas nossas vibrações, as preces que fazemos, não é esse agente que vai fazer a intervenção lá. Mas nós Uhum. estamos cedendo recursos para que a espiritualidade superior possa usá-los em benefício daqueles que estão lá. Entendi. Ficou claro E aí, isso? sim, sim. E aí, aqueles que já estão prontos são resgatados naquele momento. E assim sucessivamente. Isso. Entendi. Ou são resgatados, ou recebem um benefício de uma melhora do quadro. Entendi. Entende? Por exemplo, Entendi. muitos irmãos nessa condição são obsidiados. Uhum. Quantos descrevem, dentro do seu quadro de loucura, entre aspas, o resultado da própria obsessão? E Uhum. aí, de novo, estão lá sendo ajudados. Aí ele é inspirado, aí ele dorme, aí no plano espiritual ele é orientado, ele recebe auxílio, recebe passe, recebe não sei o quê, volta. Até que chega um ponto em que ele, com todo esse conjunto de auxílio, os espíritos inferiores ou perseguidores também são auxiliados, e se consegue quebrar aquele vínculo, ele vai demonstrar uma melhora. Uhum. Vai. Sim. Tanto Sim. vai que muitos têm até alta da É verdade. internação, fica no acompanhamento ambulatorial. Entende? Então, tudo isso é Sim. resultado de um conjunto de ações. Uhum. Beleza? Abração. Obrigada. Tá boa, né? Vamos parar aqui, né? Vamos parar por aqui e a gente continua na semana que vem. Isso. Qual é o parágrafo, Angélica? Eu nem sei mais. Somos admitidos, nós paramos aí, É. vai começar. Somos admitidos Somos aos admitidos. cursos. Dia vinte e Quem tiver sete, com então, né? PDF, é a página 177. Então é dia 27 do 1. Obrigado, Valdemir. Obrigado, Angélica, a todos aí que colaboraram com suas colocações, suas questões. É assim que nós vamos, devagarinho, né, refletindo, questionando, ponderando, entendendo com maior clareza, né, o propósito dos nossos temas, né, dos nossos estudos. Sem pressa. Sem pressa. O importante é que nós caminhemos para frente de passos seguros, né? Se a gente não entender alguma coisa, a gente não consegue avançar de forma segura. Então vamos fazer a nossa prece, vamos nos unir à rogativa da nossa irmã Geórgia, né? Que no encerramento do nosso estudo do Livro dos Espíritos, nos convidou a todos a orarmos pelo pai dela, que vai fazer uma cirurgia, por ela, que vai fazer uma cirurgia, que nós possamos envolver a nossa companheira com as nossas melhores intenções,
fornecendo à espiritualidade recursos favoráveis que possam ser convertidos, né, ao auxílio dos irmãos, sempre, como ela mesma mencionou, sendo feita a vontade do nosso Pai Celestial, a vontade de Jesus, pois esse será o nosso grande ganho, o nosso benefício. E assim, Jesus amigo, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos uma vez mais em teu nome, pelos conhecimentos que essa doutrina nos traz, pelo compartilhamento das vivências dos nossos irmãos no plano espiritual, nos alargando a consciência do caminho que nos aguarda. Obrigada, Senhor, por tudo. Te agradecemos imensamente e principalmente pelas experiências que tu tem nos dado ao longo da vida, que possamos compreendê-las e aproveitá-las em nosso benefício. Que a tua paz nos conceda a felicidade dos dias, a fortaleza de ânimo e que estejamos aqui a novo encontro sempre para aprendermos um pouco mais. Despede-nos em tua paz, Jesus, hoje e sempre. Envolva então nossa irmã Geórgia, o seu pai e tantos outros que, como eles e como todos nós, necessitados de ti que somos, pedimos o teu amparo e a tua companhia. Que a tua paz nos sustente hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E amanhã